O Liberal, então vamos aqui para a tela, com informações, claro, da vitória do Clube do Remo. Manchete destacando a festa na Aldeia Cabana. Clube do Remo vence o Goiás e sobe à Série A em partida histórica e de virada. A capa diz aqui que o Leão Azul fez a derrota e derrotou o Goiás por 3-1. E o Esmeraldino no Mangueirão lotado, carimbando o passaporte que o leva de volta à elite do futebol. Após 32 anos, haja festa, tá bonita essa imagem, hein? Também aqui embaixo, mais dessa vitória, foto aí do goleiro Marcelo Rangel, que foi carregado pela torcida que invadiu o gramado ao final do jogo. Também foto do Pedro Rocha, que comemora um golaço com Reinaldo, Cauã e Pedro Costa. E também tem outras notícias do Brasil e também da capital paraense. Preventiva, a turma do STF decide hoje se Bolsonaro vai continuar preso. A alucinação foi o que disse o ex-presidente sobre a violação de tornozeleira. Ele recebeu visita da esposa ontem. Também notícia sobre COP30, que fecha pacote de Belém com 29 acordos. Aprovado por 195 países, texto busca financiamento e traz metas globais, mas ignora combustíveis fósseis, foi a grande crítica dessa Conferência do Clima. Brasileirão, também tem notícia aqui de que Flamengo pode se sagrar campeão nesta terça-feira. E informação aqui de traço paraense, João Bosco está no Salão Internacional de Humor Gráfico, artista premiado, cartunista de O Liberal, vai ser jurado e vai expor também nesse evento. Também tem notícia aqui de que Brasil anuncia acordo com a União Europeia e Mercosul para dezembro. Lula anuncia na África do Sul, onde houve o encontro do G20, assinatura do maior acordo comercial do mundo. Essas e outras notícias vocês acompanham na edição de hoje do Jornal Liberal. E aí, Abner Luiz? E aí, menina? Como tá? Olha, gente, que segunda-feira, hein? Para relembrar todos os momentos que acompanhamos ontem no futebol brasileiro, né? Porque ontem 4 equipes retornaram à Série A do Campeonato Brasileiro e 4 equipes, né, acabaram descendo para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente começa nosso papo de hoje com a classificação da Série B na tela, essa classificação que tanto a gente mostrou aqui, Fábia. Muito. E aí, olha, se o fulano ganhar do ciclano, se o ciclano ganhar do fulano... Haja análise. E acabou assim, amiga, printa e guarda, porque o Coritiba ontem tornou-se campeão. A dupla, né, paranaense, o Atlético Paranaense chegou na segunda colocação com 65. A Chapecoense foi a terceira colocada, venceu em casa, ficou com os 62. O Clube do Remo venceu o seu jogo, ficou com 62. O Remo estava lá na 6ª colocação, a bola rolando ali. Por quê? Porque o Criciúma estava empatando, o Goiás estava vencendo e o Remo bem lá atrás. Mas ou quiseram os deuses do futebol, se é que eles existem também no futebol, que o Remo ganhasse o seu jogo, o Criciúma perdesse para o Cuiabá por 1-0. O Criciúma que jogou o primeiro tempo teve um jogador expulso, né, e no segundo tempo tomou esse gol. E aí o Clube do Remo com a vitória ficou com 62 pontos e conseguiu o acesso para a Série A. O Criciúma ficou a 1 ponto do Clube do Remo, ficou fora. O Goiás também ficou a 1 ponto do Clube do Remo. E aí a gente vai lá para o outro lado da tabela e vamos ver a linha de corte, né, de quem caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Todos apontavam que seria 45, só que a galera de baixo venceu muito pouco, né, produziu muito pouco. Em virtude disso, o Botafogo de São Paulo foi quem se livrou com 42 pontos, ou seja, 3 pontos a menos do que a famosa linha de corte, que seria 45. E aí a Ferroviária só alcançou 40 pontos, o Amazonas 36, Volta Redonda 36, e o Paysandu, que infelizmente acabou fazendo a pior campanha, fez apenas 28 pontos. O Atlético, lá com 44, ele recebeu o Paysandu ontem, ele perdia para o Paysandu por 1-0, estava sendo rebaixado, a Ferroviária que estava se livrando, mas aí o Atlético no segundo tempo virou o seu jogo lá contra o Paysandu, fez 2-1 e aí acabou também se livrando. Então do 5º colocado ao 16º, esperando
os 4 que estão subindo, dentre eles o próprio Náutico do Recife, retornando à Série B do Campeonato Brasileiro, é quem vai compor, irão compor, né, a Série B do Campeonato Brasileiro. E os 4 em vermelho estão descendo e vão jogar a Série C do Brasileirão também. Vamos começar pela vitória. Gente, o Remo venceu o Goiás de virada ontem no Mangueirão e conquistou o tão sonhado acesso à Série A. O Leão vai jogar primeira divisão depois de 32 anos. Bora ver como é que foi? Essa é a imagem do passado e do futuro. Um sentimento inexplicável. O gramado do Mangueirão ficou tomado por um mar azulino. O Brasil todo precisa sim enxergar a força desse estado e do futebol desse estado. 23 de novembro de 2025. O dia em que o torcedor do Remo foi ao Estádio Olímpico do Pará para ver a história acontecer. Hoje 2-0 pro nosso Leão, hoje vamos ganhar esse jogo hoje aí. Tudo nosso hoje, pai, vitória é nossa, pai. Vamos junto, vai dar Leão. Eu vim de Santarém, 18 horas aí pegando a estrada para ver o Leão jogar a Série A 2026. Tamo junto, Leão, bora pra cima. Bom, deu para perceber que a confiança está em alta, mas serão 90 minutos de muita atenção e não somente aqui no Mangueirão, porque além de ter que vencer o Goiás, o Remo vai precisar torcer por um outro resultado para conquistar o acesso. O Criciúma tem que perder para o Cuiabá no Mato Grosso ou a Chapecoense não pode vencer o Atlético Goianiense na Arena Condá. E o fenômeno azul fez bonito, bandeirão, mosaicos, um com pedido especial a Nossa Senhora de Nazaré. Só que não seria nada fácil. Logo no início do jogo, William Lepo ficou com a sobra e abriu o placar para o Goiás. O empate quase veio nessa cabeçada de Panagiotis. Tadeu fez ótima defesa. Pedro Rocha, de fora da área, também levou perigo. O Remo seguiu tentando, mas Tadeu ia evitando o empate. No celular, o torcedor devia estar vendo algo nada bom. A Chapecoense abriu o placar contra o Atlético Goianiense, deixando as coisas mais difíceis para o Leão. Coube então ao artilheiro Pedro Rocha manter as esperanças. Um chutaço para fazer 1-1 no Mangueirão. Na saída para o intervalo, o grito do torcedor. O segundo tempo começou sem tantas oportunidades. Só que a bola rolando e a torcida comemorando. É que na Arena Pantanal, o Cuiabá abriu o placar para cima do Criciúma. Tudo melhorou quando Pedro Rocha cruzou e João Pedro apareceu para colocar o Remo em vantagem. 2-1. Leão não abriu mão de atacar. Nessa subida em velocidade, quase fez o terceiro. E veio na sequência, de novo ele, João Pedro. A emoção tomou conta do torcedor. A letra A, na arquibancada, indicava o destino. Antes do apito final, a comemoração já estava rolando, pois o Criciúma perdeu para o Cuiabá por 1-0. Quando o árbitro Rafael Claus encerrou a partida, com 3-1 para o Remo no placar, foi decretado. O Leão Azul está de volta à elite do Brasileirão depois de 32 anos. O fenômeno invadiu o gramado. Era impossível conter tanta gente nesse momento tão aguardado. O goleiro Marcelo Rangel, um dos heróis do acesso, carregado pelos torcedores. Acho que vai demorar ainda para cair a ficha, porque é difícil, cara, é difícil, você não tem noção. A gente já ficou extremamente emocionado na chegada com aquele mundo azul, né?
aquela invasão azul. A hora que nós entramos no campo para começar o jogo, eu olhava assim, não tinha espaço, velho. Não tinha espaço e era uma voz só. Uma voz só, cara. Isso aí é só quem está ali dentro para poder... É difícil, não tem como passar. Lembra dessa cena no início da reportagem? André, de 36 anos, vai rever o time de coração na Série A, junto ao filho Arthur, de 8 anos, que terá essa experiência pela primeira vez. Essa conquista é muito grande e fazer parte de toda essa festa junto com meu filho, aí não tem tamanho não. Depois de décadas, o Clube do Remo, fora da Série A e hoje conquistando isso, eu estando junto com meu filho, não tem preço. Isso é uma conquista de toda a nação azulina. Uma emoção muito grande, nunca tive a chance disso acontecer. Fiquei em vários jogos aqui e é só seguir o caminho, o Remo vai subir, então muita felicidade, uma emoção muito grande. E agora eu quero saber uma coisa, os dois juntos vão estar aqui no primeiro jogo da Série A? Com certeza, não só como no primeiro, como em todos os jogos da Série A. Que festa! E ontem, pós-jogo, a Prefeitura de Belém, né, que passou no telão lá na Aldeia Cabana, o torcedor foi todo para lá. Os jogadores saíram no carro de bombeiros, mas não conseguiram chegar, tanto que era um mar de gente. Sim, ali. Não conseguiram passar. E acabaram indo fazendo um evento lá, particular, com convidados e tal. Mas o torcedor não desanimou, não. Pelo contrário, a festa foi muito grande ontem no bairro da Pedreira, que é o bairro do Samba e do Amor. E é para lá que nós vamos agora, não é isso? É isso, vamos ao vivo. Yolanda está lá acompanhando a movimentação. Rapaz, pela sujeira atrás é porque a festa foi muito boa, hein, Yolanda? Como é que está esse cenário por aí? É isso mesmo, Fábia. É um cenário aqui que a gente mostra de muita sujeira. Daí a gente tem o tamanho dessa festa, né? Só comentando aí que a festa, ela foi do tamanho aí da emoção, da alegria e da conquista do Clube do Remo, que está de volta aí à Série A do Brasileirão, perdão. Então, aqui na aldeia, como a gente pode ver as imagens, muita gente se reuniu vindo para cá. Inclusive, o leão estava bem à mostra ontem, circulando aqui pelas ruas da cidade. Tinha leão andando de bicicleta, tinha leão andando de moto, de carro, leão bem exibido nas sacadas, nas janelas, tudo para mostrar a alegria desse torcedor por essa conquista. E aqui na aldeia ficou realmente muito lotada de torcedores, com direito à gigante. A festa foi bem bonita e agora pela manhã o que a gente observa é o saldo dessa festa que fica por aí, que vai dar muito trabalho para esses profissionais da limpeza que estão aqui desde cedo retirando aí esses resíduos de plástico e também embalagens de bebidas de plástico e também de vidro. Agora hoje, também vindo para cá, para a aldeia, a gente percebe a alegria desse torcedor. Tem muito torcedor se deslocando ao trabalho, aos compromissos do dia, vestido aí com o manto azulino, justamente para exibir o tamanho da alegria diante dessa conquista de estar de volta à Série A. Fábia. Obrigada, Yolanda, pelas informações. Não sei se o trânsito está liberado por aí. Está liberado, Yolanda? Acho que pela sujeira, tá liberado, por enquanto o ideal é desviar, é isso? Eu estou vendo ali atrás de você alguns carros indo pela contramão e aí, assim, acessando essa área da Pedro Miranda. Pois é, a pista que dá sentido Doutor Freitas até o centro da cidade, ela está liberada, mas esse trecho aqui específico da aldeia, ele está interditado muito por conta desse trabalho que está sendo feito aqui. Mas o que a gente percebe é que algumas motos conseguem passar por aqui, se desviar ali da barreira que foi feita com um carro da limpeza, mas aí passam aqui, mas recebem essa orientação de que não podem passar. Na verdade, está interditado esse trecho aqui da aldeia, justamente para que seja retirado todos esses objetos e muito por conta desse resíduo de vidro, porque quando passa a moto ou carro, esse resíduo ele acaba sendo triturado, e que a gente percebe ali onde o Denis pode mostrar
que o cuidado que esses profissionais da limpeza vão ter que ter. A gente observa ali marcas de sangue no chão, justamente por causa desses resíduos que foram descartados aqui ao longo da Pedro Miranda. Mas, enfim, o longo trabalho desses profissionais da limpeza, mas também teremos aí um dia de longa comemoração para o torcedor azulino. Volto com você, Fábia. Teve alguém que deu sangue aí, literalmente, nessa comemoração. É verdade, deu aquela pisadinha, mas não sentiu nada. Acho que não. Só hoje eu acordava e dizia assim mesmo. O que aconteceu? Eu acho que aconteceu algum negócio aqui. Pronto, se você aí que acordou machucado estava nessa festa, a gente já está te mostrando o motivo. Yolanda, obrigada aí pelas informações. O morador aí passando, filmando esse cenário, porque é diferente mesmo. A festa foi boa e sempre os trabalhadores da limpeza, que acordam cedo, madrugam, igual a gente aqui do BDP, e já estão aí trabalhando arduamente para poder liberar essa pista, recolher todo esse resíduo, parte do resíduo que imagino vai ser destinado à coleta seletiva, e a escala deles foi igual ao dos jornalistas. É mais ou menos assim. Na sexta-feira, quando eles finalizaram a semana, com certeza o chefe disse, olha, vamos deixar uma equipe, porque caso o Remo suba, vamos fazer essa limpeza lá e tudo mais. Igual os jornalistas, olha, vamos fazer o jogo, cobrir, caso o Remo, vamos fazer a festa também. E nós fizemos isso, mostrando imagens aí da pedreira, né, a Yolanda mostrando um dia após, e também nós temos imagens de mais festa do torcedor do Clube do Remo, dessa vez na Doca, na nova Doca, que foi estreada pelo torcedor azulino, pelo torcedor do Leão Azul. Com a vitória, né, do Remo e essa classificação aí para a Série A do Campeonato Brasileiro, toda a torcida comemorou. Olha, o Wilke Dias foi às ruas ontem à noite e trouxe para a gente um pouco da energia do torcedor azulino também. Mais festa para você acompanhar. Vamos lá. Agora é oficial, depois de 31 anos o Remo volta à Série A. E muitos torcedores vieram aqui para Nova Doca comemorar. É a maior sensação do mundo, cara. Porque o Remo é um time de torcida que sempre mereceu estar na primeira divisão. Você tá entendendo? Nós temos grandeza, nós temos honraria, nós somos uma família unida. Gostamos do time e por isso nós chegamos lá. Valeu, Leão! Leão do meu coração! Essa vitória nós desejamos a todos os torcedores do Clube do Remo que acreditaram no Remo. Felicidade muito grande. Agora todo mundo na Série A, aqui é Leão na Série A. Obrigado, meu Deus! A última vez que eu vi o Remo, eu tinha 12 anos de idade. O meu pai me levava para o estádio e agora eu tenho a oportunidade de ver o Remo. Eu não quero nem saber se vai pegar de 10, de 20 no Flamengo. É o Remo na Série A. Alô, Mucura, Série C para você. Um abraço! Leão! Festa que teve hora para começar, mas não teve hora para acabar. E o torcedor invadiu as redes sociais também, né? Com certeza. A gente recebeu algumas fotos das celebrações pelo nosso WhatsApp. Logo que começou o BDP, eu pedi para você mandar. E já chegando aqui, olha, Abner, está Piquixita. Bom dia, Nação Azulina. Parabéns ao time do Remo. Foi muito sofrido, mas foi muito emocionante. Agora o Remo está onde sempre mereceu. Maria Cecília, minha remista preferida. Tem muito disso, né? A Fábia, por exemplo, quando ela nasceu, o Remo estava se despedindo da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho 32 anos. Exato. Agora você vai poder ver o seu Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. Só falta o rebento agora para acompanhar você na festa. Olha, Cléa e Oeiras, uma paixão pelo Leão. Aí o casal Oeiras na tela do BDP. Tem mais uma? Bora fazer igual o Carlos Ferreira? Tec. Ontem foi emocionante. Vanderlei de Santa Bárbara do Pará. Legal assim, ver a galera na gente, torcida. O interior do estado, outras cidades por todo o Brasil. Gente pra cá. Fora do país também acompanhando ontem. Bom dia, nação. Jussi e Leila, pai e filha azulinos ontem. Isso vai virar quadro, essa foto, né? Linda, amei. Não tenho dúvida que vai virar quadro. Temos mais? Se a gente for fazer gosto, a gente vai ficar até meio-dia aqui. Bom dia, Abner. Nossa Marambaia, Avenida Rodolfo Schermon, se transformou na nova Doca Ramiro Correia. Olha aí o povo na rua,
fazendo uma festa. O carro com a logo, bandeira, né? O escudo eu acho do... que é um adesivo, não, uma bandeira. O escudo do Clube do Remo aí. Nossa, tem até... Oh, não, meu Deus, tem um leão de dentro do carro, de repente. O carro tá todo plotado aí, olha. O carro tá plotado mesmo. Tá todo plotado, e sai um motorista, um leão, gente do céu. Ainda agora o Power Rangers estava também comemorando, tá você não viu lá? É isso, gente. Olha, vocês estão vendo aí embaixo, tem uma fileira já de foto para a gente mostrar. Vamos dividir, tá? Daqui a pouquinho a gente mostra o restante. Continua participando, o WhatsApp está aí na sua tela. E vamos falar de muita festa ainda por aqui. Olha, festas à parte, né? O Remo tem exatamente um pouquinho mais de um mês, podemos dizer assim. Não, vamos dizer pelo menos 40 dias, ou 45, para estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso arremete o quê? Definição dos jogadores que irão permanecer, dos jogadores que têm contrato com o clube, se esse contrato será cumprido ou se vai entrar em algum acordo, se por acaso o clube entender que o jogador não deva participar. E para um desafio de uma competição que o Remo não conhece, né? Hoje quem está no Remo não conhece. Quem conhece essa competição é o seu executivo de futebol, o diretor de futebol Marcos Braz, que, por sinal, não conhecia a Série B, porque nunca a disputou, sempre disputou a Série A pelo Flamengo, mas agora vai disputar uma competição que ele conhece. Então, o Remo vai ter que acordar hoje, nessa segunda-feira, e pensar em duas coisas fundamentais. A primeira delas é estruturar para poder disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Isso passa pela construção definitiva do centro de treinamento, a melhoria do Baenão também, se é que o Remo vai usar o Baenão para jogos, de repente, contra o Ceará, contra o Juventude, dentre outras equipes. A gente precisa ver quem vai cair aí da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. E a outra, logicamente, é montar esse elenco para a Série A, porque o calendário do ano que vem ele mudou, em virtude do ano de Copa do Mundo, e também a CBF mudou o calendário do futebol brasileiro. O Remo já estreia na Série A no finalzinho de janeiro, ou seja, no primeiro mês do ano, o Remo já vai encarar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vai precisar montar esse elenco e vir para a Série A. E o primeiro desafio, tenho certeza que vai ser o de não retornar, né, para a Série B. A gente sabe que o poder de investimento do Remo com certeza vai ser um pouco atrás, ou bastante atrás, de muitas equipes ali que estão consolidadas na Série A. Tem a história do fair play financeiro, mas ele tem servido muito mais para punir as equipes que, como é que eu posso dizer, elas estão numa posição no futebol, não pagam as suas contas, só endividam o clube. Não é uma questão de quanto você pode investir, né, na frente do outro, não é isso. Então, o Remo vai precisar urgentemente. Em relação ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, não tenho dúvida que é um resgate do futebol paraense à elite do futebol nacional. Uma região bem afastada, muitas das vezes desacreditada e esquecida pelo futebol brasileiro. E o Remo, nessa campanha, e se fosse o Paysandu seria muito parecido também, mais uma vez demonstra que o futebol paraense, que é o norte do país, tem torcida, tem time, tem camisa, tem tradição, tem emoção, tem envolvimento. E ontem a gente viu muitos jornalistas de renome no cenário nacional fazendo uma festa incrível pela subida do Clube do Remo, ou seja, valorizando. Tenho certeza que muito disso tem a ver com o torcedor, porque o futebol ele foi feito para estádios cheios, para a família estar ali, para todo mundo interagir. E a torcida do Remo ontem ela conseguiu apaixonar o Brasil. Muita gente que não conhece o Repac, não conhece as nossas torcidas, não conhece o Mangueirão e veio para Belém ontem trabalhar profissionalmente, saiu daqui motivada a dizer para o mundo o que representa essa paixão do torcedor. E nas redes sociais a gente vê muito depoimento de muita gente influente no futebol brasileiro que está comemorando e que está parabenizando o Clube do Remo também. Então, eu volto a dizer, é o resgate. Acredito que a autoestima do paraense ela está exaltada, você falou há pouco, você tem experiência nisso. A gente recebeu uma conferência do clima, Sim. que foi a COP, criticada por muitos, né? Em virtude também de ser no norte do país, muito mais por isso. E agora nós estamos na elite do futebol brasileiro também. Então é o norte sendo protagonista, fazendo um ano de 2025 exemplar
e que continue assim, né, até o Papai Noel chegar, até 2026 chegar também. Dar os parabéns e você, como o futebol é um esporte coletivo, você tentar individualizar uma conquista é muito injusto, mas tu vai pensar em alguns destaques, tu vai buscar. E eu queria aqui pedir licença ao nosso público, porque nós da imprensa, a gente muitas das vezes somos ácidos, somos críticos, né? A gente critica mesmo. A gente também não deixa de ser torcedor, mesmo sendo profissional, porque a gente quer o bem do futebol do Pará. Sim, né? Não há um jornalista que queira o mal, até porque ano que vem trabalhar numa Série A, cobrir uma Série A do Campeonato Brasileiro... É o sonho de muitos profissionais. É legal para todo mundo e tem muito profissional, até me arrepio falando, tem muito profissional que está na imprensa esportiva do Pará, por exemplo, que nunca cobriu uma Série A de Campeonato Brasileiro e vai ter essa oportunidade dessa vez. Eu queria simbolizar toda essa conquista em cima de uma pessoa, porque é ela que, no final das contas, vai assinar o cheque, né, e vai sair como protagonista ou vai sair como culpado, que é o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, né, que eu brincava com ele essa semana e a gente falava no telefone, ele sempre apreensivo, aquela coisa toda. Eu disse: Tonhão, pelos jogos que o Remo fez, os 3 últimos, a única coisa que me leva a acreditar que o Remo vai chegar à Série A do Campeonato Brasileiro é a estrela que você tem. Porque ele tem essa pecha que todo mundo coloca nele positiva, de ser um cara que tem estrela. E ele assume o Remo no ano passado, o Remo guindado a ir para a Série D do Campeonato Brasileiro, na posição da tabela que ele estava, de repente consegue uma classificação maluca e entra em 8º, e aí divide-se as chaves, o Remo consegue subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, e logo na subida para a Série B o Remo chega à elite do futebol nacional. Então, parabéns ao Tonhão, aos seus pares de diretoria. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo ontem, inclusive, na cobertura dessa festa toda aí. E ele, interessante, né? Ele é um cara muito emotivo, eu acho que ele estava anestesiado, eu acho que a ficha dele só vai cair. E a função de um presidente de clube ele é tão complexa e tão difícil que enquanto o torcedor hoje vai amanhecer comemorando, encarnando no rival, aquela coisa toda, ele já tem que carregar sobre ele a responsabilidade de pagamento da premiação, pagamento de salário, pagamento de 13º, formação da equipe do ano que vem, definir se o Guto Ferreira vai ser o técnico da Série A, se o Marcos Braz, que é o executivo de futebol, vai renovar o seu contrato para a próxima temporada. Olha quanto de responsabilidade um presidente carrega sobre as costas. E se não tivesse conseguido acesso, tenho dúvida nenhuma que a semana seria de colocar defeito no trabalho que não aconteceu. Mas a vida é assim, né? Sim. O jornalismo também, e os fatos a gente não pode segurar. E em relação ao jogo em si, se tiver tempo, eu queria só dizer o seguinte, que aquele Remo que ontem entrou em campo, tomou o primeiro gol e foi buscar o resultado, foi um Remo mais qualificado, formado e escalado com jogadores que, com a bola, conseguem ser protagonistas. Diferente do time, por exemplo, escalado na partida contra o Avaí, que o Remo acabou punindo o próprio Remo nas escolhas e nas definições, por exemplo, de afastar o Sávio daquele jogo, e que ontem, pelo lado esquerdo, fez um lado esquerdo muito forte, está ele cobrando escanteio, inclusive. Então, no jogo de ontem, nós conseguimos ver jogadores que, com a bola, têm qualidade. Um Cantídio no meio-campo, o cara de uma experiência que tem, voltou a ser titular depois de um longo tempo no banco de reservas esquecido. Ontem nós tivemos o aniversariante do dia anterior, o Pavani, entrando em campo e dando essa qualidade tanto no passe, na finalização, como também na marcação, onde ajudou bastante. O Sávio pela esquerda, que eu já citei. O Remo ontem teve um lateral direito que é da posição, o Marcelinho não pôde jogar, então não se inventou escalar um jogador de uma outra posição para estar ali. Então foi um feijão com arroz, eu gosto com ovo. Bem feito. E uma farinhazinha bem gostosa, bem temperada, tá? E lá na frente já foi uma aposta do treinador, do Guto, de não inventar também um centroavante que não teria características de centroavante. Ele apostou no João Pedro e ele foi lá e acabou sendo protagonista também, fazendo 2 gols. E voltou para a posição original o Pedro Rocha, que é esse jogador que joga de beirada, ele tem esse drible para o meio e esse arremate, e ele vinha fazendo isso e vinha sendo artilheiro.
da Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo a diferença. Depois ele passou para centroavante, porque se entendia no Remo que não tinha a figura do centroavante. Só que aí ele volta para a posição dele nesse jogo final e consegue esse título. Esse título acaba sendo o título, né? Essa subida para a Série A do Campeonato Brasileiro. E tem uma cena interessante que a gente não tem, mas as redes sociais mostram isso muito, é porque o jogo lá em Cuiabá, ele estava muito parecido com aqui no quesito tempo, tá? Lá foi dado 6 de acréscimo, aqui também foi dado 6 de acréscimo, só que lá teve uma parada para hidratação, em virtude de Cuiabá ser muito quente. Então demorou um pouquinho mais para terminar. Demorou um pouquinho mais, só que eu não sei explicar o que aconteceu. Eu sei que o cronômetro andou junto. Quando o Klaus, que foi o árbitro da partida, muito questionado pelo Remo, a sua escalação, por sinal, quando o árbitro acaba o jogo, uma pessoa chega no técnico do Remo, que comemorava ali a vitória, até que meio timidamente, e diz: nós subimos. Ou seja, o jogo já tinha terminado. E ontem, conversando com o João Pedro, o centroavante que fez 2 gols, eu perguntei a ele: vocês sabiam dentro de campo o que estava acontecendo lá em Cuiabá? Ele me disse no português dele, de Moçambique: eu só fiquei sabendo quando eu saí. Ou seja, dentro de campo, os jogadores estavam ligados em vencer o jogo, né? O que viesse depois, e acabou acontecendo tudo certo, o Remo foi para a Série A. A gente ainda vai falar muito sobre essa festa, afinal, é dia de comemoração, de vitória. O torcedor azulino quer ouvir falar sobre o Leão aqui no esporte, mas agora a gente abre espaço para falar sobre Paysandu. Exato. O já rebaixado Paysandu foi até Minas Gerais enfrentar o Atlético, que lutava contra o rebaixamento. O Papão acabou perdendo e deixando o time mineiro na Série B do ano que vem. Vamos ver os gols. O Paysandu abriu o placar logo no começo do jogo. Peterson bateu rasteiro. 1-0 Papão. Já no segundo tempo, começou a recuperação do Atlético. Alessio deixou tudo igual, 1-1. Perto do fim do jogo, Alessio aproveitou o rebote e fez o da virada. Final, 2-1 Atlético. Festa lá para o Atlético, e o que representou para o Remo a festa da subida à Série A do Campeonato Brasileiro, representou para o Atlético em casa, junto ao seu torcedor, conseguir esse gol, que foi o da vitória e a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora resta o Paysandu voltar para casa, já tem o executivo de futebol, deve anunciar nos próximos dias quem será o treinador da próxima temporada, tentar fechar a conta desse ano e abrir uma nova conta para o ano que vem, vir mais organizado para a Série C do Campeonato Brasileiro, até porque o Paysandu tem um remédio, né? Ele tem torcida, ele tem camisa, tem tradição, tem grandeza, não é uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro, porque ele não pode ser mal administrado e ser colocado na situação que foi colocado nessa temporada, que definitivamente é para esquecer, Fábio. Obrigada, Abner, pelas informações. Menina, vamos respirar um pouquinho, eu né? cansei. Cansou, tu falaste. Eu ainda volto hoje. Volta, claro. Olha, quem gosta é a mamãe. Ela fica assistindo lá. Então ela pronto, só mãe do para... Abner, como é o nome da tua mãe? Dona Iraneide, está feliz da vida. Dona Iraneide, então fica ligado que o Abner volta daqui a pouquinho. Vai até o último minuto com a gente. Essa audiência é garantida. Essa é garantida. Eu volto. Tchau. 7h38, Abner Luiz chegando novamente por aqui. Vamos já falar de Leão. Vamos lá, Remo e Goiás. Ontem no Mangueirão, com um público ali por volta de 50 mil torcedores, vamos chamar até de devotos, né, do Leão Azul de Antônio Baena, fizeram uma festa e comemoraram o retorno à elite do futebol brasileiro. 32 anos depois, por que não 31? Porque o ano que o Remo vai jogar a Série A será 2026. Então, 32 anos, o Leão está de volta. Num jogo eletrizante que o Remo saiu atrás, foi buscar o empate com o seu artilheiro, que ontem fez uma partida exuberante. Não só fez o gol, como deu os 2 passes para os 2 gols do João Pedro. Eu estou falando dele, exatamente ele, o Pedro Rocha, exatamente. Olha aí, que balaço de fora da área, nada o Tadeu pôde fazer lá pelo lado do Goiás. E o Remo jogava esse jogo de olho, o time não, né? Mas o torcedor, a comissão técnica, estava no banco,
de olho no jogo do Criciúma contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. O Criciúma perdeu um jogador ainda no primeiro tempo, no segundo tempo o Cuiabá fez o gol, o Criciúma não conseguiu reagir, e aí quem ganhasse esse jogo em Belém estaria na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Leão ganhou. Aí o João Pedro, que fez um gol no último jogo lá contra o Avaí, fez mais 2 agora, ou seja, nos últimos 2 jogos o João Pedro fez valer a presença do camisa 9, podemos dizer assim, né, o centroavante, fazendo 3 gols nos últimos 2 jogos do Leão. E aí segue o Remo ainda atacando com o apoio do seu torcedor, por muito pouco o Pavani, que voltou a campo ontem, entrou durante a partida, quase faz o gol, mas logo depois, mais uma vez, Pedro Rocha faz o cruzamento, a bola passa pelo Caio Vinícius. Se o Caio Vinícius não fizesse, o homem estava lá para fazer e botou a bola para dentro. Logo depois disso, o Leão comemorava, acabava o jogo lá em Cuiabá, acabava o jogo em Belém também, e aí foi dito aos jogadores, eles já sentiram isso porque eles ouviram a comemoração do gol lá do Cuiabá, né? E depois não teve mais comemoração, então eles ficaram assim... Sim, na expectativa. Na expectativa. Né? E acabou o jogo, alguém contou para eles, olha, estamos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nossa, imagina a emoção. Aí a festa começou, acabou tomando conta das ruas também, e agora o Remo tem que pensar nessa Série A. Aí, no momento da comemoração, o gramado foi totalmente invadido pelo torcedor, e aí foi uma festa incontrolável, não deu para segurar, mas não teve... Tá tudo bem. Não teve nada demais, não teve nenhuma queixa, nenhum problema, pelo contrário, torcida única, né, praticamente. Não, e essa imagem de Nossa Senhora também foi uma coisa fantástica. E aí o goleiro do Clube do Remo, um dos melhores jogadores da competição, o melhor goleiro da competição, sem dúvida vai estar na seleção do campeonato, ao lado do Pedro Rocha. E aí os torcedores puderam estar ao lado dos seus jogadores, né? O Kaique, um garoto de 21, 22 anos no máximo, né? Joga aí uma Série B do Campeonato Brasileiro, veio emprestado pelo Fluminense, tomou conta da zaga do Clube do Remo, e aí essa imagem que vai ficar para a história, uma imagem que mostra a fé, devoção. Né? O Mosaico, né, falava justamente sobre isso, intercede por nós. Então, isso já mostra toda essa devoção, essa fé do povo paraense, do torcedor do Remo com Nossa Senhora de Nazaré, que é a padroeira do nosso estado. E não podia ser diferente essa festa em Belém, mas o Brasil reverenciou o Clube do Remo, grandes jornalistas esportivos que já vinham contando com essa subida do Clube do Remo para a Série A, fazendo essa torcida. Até o técnico do Novo Horizontino questionou isso, fez um protesto, uma entrevista coletiva e tudo mais. Ele foi tão infeliz naquela época lá que acabou também nem subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Remo ontem foi destaque no cavalinho do Fantástico. Vamos ver como é que foi. Aqui estão os 4 cavalinhos promovidos para jogar a primeira divisão em 2026. Remo, Chapecoense, Atlético Paranaense e Coritiba, que terminou a Série B hoje como campeão. O Coritiba comemorou em Manaus. Com a vitória por 2-1 sobre o Amazonas, o Coxa levantou a taça da Série B. O vice-campeão é o Atlético Paranaense, que venceu o América Mineiro em Londrina com gol de João Cruz. Na Arena Condá, a vitória da Chapecoense sobre o Atlético Goianiense teve gol de pênalti de Walter Clar e valeu o acesso. E na disputa pela última vaga, Remo e Goiás se enfrentaram em Belém. William Lepo fez 1-0 para o Goiás. Pedro Rocha, artilheiro da Série B, fez o seu 15º gol e empatou para o Remo. E do Pedro Rocha também vieram os passes para os 2 gols do João Pedro. 3-1 e muita festa das quase 50 mil pessoas no Mangueirão. O Remo não joga a Série A desde 1994. Muita gente aí vai ter promessa para pagar no próximo Círio de Nazaré. Parece um formigueiro, né? Nossa, meu Deus do céu. Olha, e a torcida que a todo momento, né, acreditou no Remo e comemorou, né, muito essa classificação. Vamos ouvir mais um pouco dessa comemoração, então, dos azulinos. Acompanhei. Graças a Deus, finalmente chegamos. Demorou, mas agora vai ser pra ficar. Não! Teve dó, vai ter muito mais Série A! Agora é comemorar e garantir. Não falo mais com Série C, não falo mais. Presente de Natal chegou antecipado. Antecipado, meu irmão, antecipado para a torcida do Leão, para a nossa torcida
que nós passamos, mas chegamos. Chegamos, meu irmão, é nós, é nós, é nós. Demorou, mas veio. É Leão da Elite 2026. Leão, pai! Que a senhora Nazaré, eu me peguei com ela. É Leão. É Leão, é. Não, já dei um beijinho nela. Muito bem. Olha, vamos para lá? Lá que é o centro da comemoração. Hoje. Parafraseando o Fafá de Belém, né? Eu sou de lá, então vamos para lá, para o Veropa, meu amigo. Vamos nessa. Yolanda tá ouvindo? Vai lá, Yolanda. Oi. Tô ouvindo, Fábia. A festa encerrou. Encerrou lá na Pedreira, mas continua nas ruas da capital e aqui no Ver o Peso, o que prevalece é a alegria e muita encarnação, porque daqui a pouco, ó, vai sair cortejo aqui, porque tinha gente que estava sumida aqui do Ver o Peso e teve que aparecer, foi o Didi. Didi, como é que tá o clima por aqui? O clima tá de velório. Felizmente, nós temos que, certo é esse, parabenizar o nosso adversário, nota 10, mas o que deixa a gente mais doído não é eles subirem, é a gente cair. Sinceramente, a gente tem certeza que para o ano a gente vai levantar essa poeira e vai dar a volta por cima. E olha, presta atenção no cavalinho do Fantástico todo fim de semana, que é para vocês verem aonde é que o cavalo nosso, que está representando o Pará, vai estar, hein? Agora tem toda uma programação organizada para essa segunda-feira. Vai ter cortejo, mas também vai ter churrasco. Daqui a pouco vai ter o churrasco, vai ter cerveja e o cortejo. Rumo o Leão na Série A e vamos comemorar. Olha, teve 2 velórios esse ano. 2 velórios. Primeira vez na minha vida que eu vejo 2 velórios só no ano. E olha, Didi, obrigado por tu aparecer, entendeu? Tu aparecendo na nossa brincadeira, que aqui não existe rivalidade, entendeu? Fico feliz, ele vai participar da nossa festa, tá aqui as fotos dele. E daqui a pouco ele vai comer churrasco e ele vai na nossa brincadeira pacífica no velório, entendeu? E tem... Olha, o choro é livre. Eu tô achando que as palavras do Didi tá muito pouca, porque ele tem muito mais palavras do que essa. Ele fala muita coisa, ele tem muita, a cabeça dele é um histórico de palavras. Só que eu acho que hoje ele tá tão entupido que não tá dando pra sair todas. E olha, eu acho que eu não sei se é porque lá no quadro do Paysandu faltava aí no troféu, né? Eu acho que deve ser esse troféu da Série C. Vai chegar lá. Certo. Olha, a alegria aqui é tão grande que todo mundo está organizado desde cedo aqui e todo mundo tem um recado para falar. A gente vai dar um jeitinho de ouvir cada torcedor. Olha, daqui a pouco nós estamos abrindo esse caixão aqui para botar ele aqui dentro para sair no cortejo aqui. Mas antes vamos comer uma mucurazinha aqui assada, aqui. As velas já até apagaram. Apagaram, que ele apagou. Olha, ele é muito pesado, hein? Do Ver o Pedro todinho. O único torcedor que acertou foi aqui, ó. Isso mesmo, ele está sendo conhecido como profeta. Isso, eu falei pro Didi. Didi, vem na segunda-feira comemorar com nós o acesso serial. Foi ou não foi, Didi? Foi. Eu menti? Profetizou. Então. E eu disse para ele, olha, pode ficar tranquilo, que eu ia estar aqui. Estou aqui, eu vim, mas vim para comemorar, que era a minha intenção, era comemorar de outra maneira, sem brincadeira nenhuma. Essa foi inacreditável isso que aconteceu. Agora, sabe por que tem um porém? Eles acreditaram na Santinha. Eu prestei atenção. Eles entraram os jogos dele todinho com a nossa Santinha. O que a gente fazia antigamente. Tá entendendo? Vocês não fizeram isso, então? Infelizmente, os caras que estão na frente abandonaram a Santa. Abandonaram a Santa. Os caras que estão na frente abandonaram. Faltou mais devoção, então. Faltou devoção. Porque o nosso time esse ano não entrou nenhuma
uma vez com Nossa Senhora no estádio. Vocês são merecedores porque vocês acreditaram, tiveram fé. Mano, parabéns, você só tem a comemorar. E é o negócio seguinte, eu quero comer essa carne, não de mucura, mas essa carne assada. Já ouvi falar que é churrasco de mucura, gente. A gente vai ficando por aqui porque a animação é muito grande e hoje a festa é da torcida azulina. Boa, Yolanda. Que maravilha, festa boa. E o Didi a gente cobrou no início, achando que ele não ia aparecer, pois ele não foi, menina. Ele foi, ele colocou a cara a tapa, ele não tá no meio dos revistas. Maravilha, é isso, é festa, aproveita a galera do Ver o Peso que trabalha